Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos no quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. Por isso que hoje nós retiramos um pouco o roxo tão forte e nos colocamos num tom um pouco mais leve, o tom róseo, para que nós manifestemos esta alegria da proximidade da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos aproximando da Páscoa, nós precisamos mais uma vez recordar do nosso caminho quaresmal. Desde a quarta-feira de cinzas, estamos todos nós mergulhados neste movimento interior e exterior de buscarmos a conformidade com a vontade de Deus. Porque sabemos, o pecado nos rouba, o pecado destrói a nossa identidade, nos afasta do caminho de Deus. E hoje nós vamos então mergulhar neste texto grande, longo, sobre o cego de nascença que é curado pelo Senhor. Inevitavelmente, se fôssemos olhar pela teologia, ficaríamos aqui mais ou menos um dia inteiro para destroçar, para mergulhar em cada ponto que é especial demais para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso conhecimento de Jesus. Mas eu queria me deter em alguns e pequenos pontos para que nós saiamos daqui com alguns elementos para que a nossa semana também seja fecundada pelo Evangelho que nos foi proclamado. Nós vemos hoje a cura de um cego. Ele não se fez cego ao longo da vida, mas ele nasceu cego, um cego de nascença. E nós percebemos que o Senhor o cura, o Senhor vai ao encontro deste cego e o cura. E um dos sinais bonitos desta cura é que Jesus retoma a criação. Quando ele vai para curar este cego, ele pega um pouco de barro, ou melhor, um pouco do pó da terra, e joga a sua saliva. E ali forma um barro. E aqui, inevitavelmente, nós nos recordamos, queridos irmãos e irmãs, do momento da criação. Deus nos fez do pó da terra. Deus pegou, nos formou para que nós agora tivéssemos vida. E Ele realmente é quem nos concedeu o dom da existência. E aqui nós recordamos que este toque de Jesus, ele vai fazer ecoar lá no livro do Gênesis, onde o Senhor, ele cria o ser humano. E percebam, queridos irmãos e irmãs, que Jesus, ele toma deste barro e coloca nos olhos daquele cego. E pede para que em sequência ele vá à piscina de Siloé para lavar-se. Este é o primeiro dado que precisamos ter. Jesus vai de encontro a este cego para curá-lo de uma cegueira. Mas nós vamos perceber que não é somente a cegueira física que Jesus vai curar este cego. Jesus vai levá-lo à consciência e à visão de algo sobrenatural, que muitos que estavam ao redor e até muitos dos seus discípulos não compreendiam até então. E este cenário desta cura, deste cego de nascença, ele é colocado junto com pessoas que se aproximam para entender como acontece essa cura e colocar esta cura em xeque. Nós vemos que judeus, pessoas que estavam ali, queriam de certa forma não acreditar que aquele cego fora de fato curado. Tanto é que eles chamam seus pais, chamam os mendigos que estavam na convivência deste homem, chamam tantos para que pudessem de uma certa forma desacreditar ou falar que era uma verdade, uma falácia, a cura daquele cego de nascença. Percebam que os judeus tentam de tudo, falam sobre o sábado, falam que ele não era cego de verdade, procuram os pais para que de uma certa forma tentem amedrontá-los para que falassem mentira e não reconhecessem que Jesus fora de fato aquele que curou aquele seu filho. Eles tentam de tudo para desacreditar as obras de Jesus. E como é bonito que
a verdade sempre prevalece. As obras de Jesus falam dele. Tanto é que novamente estas pessoas chamam este cego para confrontá-lo novamente com as suas palavras, para ver se ele realmente falaria a mesma coisa que falou daquela primeira vez. E percebam que nestes movimentos do cego de encontro a estas pessoas, ele começa a ver algo sobrenatural. Começa a ver Jesus, não como um profeta, não como um enviado, mas como Deus mesmo, que veio tirar a nossa cegueira. Caros irmãos e irmãs, nós vemos progressivamente como esta cura acontece. Primeiramente, o cego é chamado pelos judeus e fala assim: este homem é um profeta. Novamente ele é chamado pelos judeus e fala: este homem é o enviado de Deus, porque faz estes milagres, esses portentos, e somente alguém que vem de Deus consegue fazer isso. E a terceira vez é quando ele professa a sua fé mediante ao encontro e a revelação de Cristo. Ele prostra diante de Jesus e diz: eu creio, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós precisamos pensar em uma cegueira que afeta muitos de nós. A cegueira espiritual. É claro que todos nós vemos, todos nós contemplamos a beleza desta igreja, todos nós contemplamos a beleza das pessoas que fazem comunhão conosco, das belezas que contemplamos ao longo do nosso caminho, mas existe uma visão que nós nunca podemos esquecer de alimentá-la e de buscar uma consciência e uma visão mais plena. E esta são, de fato, a visão do coração, a visão da fé, a visão espiritual. E o que nós fazemos todas as semanas quando nós viemos à igreja é pedir ao Senhor que nos limpe as nossas cegueiras. Porque de fato o pecado tende a nos esconder a beleza de Deus. O pecado, as más inclinações, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa ausência de Deus sempre nos leva novamente a uma cegueira. E nós temos que ter consciência disso, porque de fato, se não alimentarmos, se não buscarmos o Senhor, nós vamos mais e mais fechando os nossos olhos para Cristo. E o mundo sempre nos tende a fazer isso. Primeira coisa que o mundo nos leva a esconder a face de Deus, quando nós achamos que nós nos bastamos a nós mesmos. Quantos dos nossos irmãos e irmãs têm tudo e querem conquistar tudo somente pelas suas próprias forças, esquecem da ação de Deus que vem até nós? Quantas das pessoas esqueceram-se de Deus, colocam a sua vida baseada em pessoas, em bens, em circunstâncias, em objetivos, e esquecem de ver a presença de Deus em cada coisa que nós fazemos? Quantas pessoas deixaram-se ausentes de Deus a ponto de não verem mais o bem e o amor que nós precisamos fazer ao seu mandato? Se nós não cuidarmos, queridos irmãos e irmãs, nós novamente nos tornaremos cegos. Vejam que profundidade aquilo que o Senhor nos diz no final deste Evangelho. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui nós vamos trabalhar a concomitância que existem entre aqueles que buscam ver as obras de Deus e aqueles que, sabendo de que Deus existe, o esquecem. E esse é o grande perigo, queridos irmãos e irmãs. O perigo de esquecermos de Deus. O perigo de acharmos que nós nos bastamos. O perigo de esquecermos a dimensão da fé que alimenta o nosso coração e alimenta a nossa vida. Nós não podemos deixar Deus de lado, nós não podemos esquecer de Deus. Nós não podemos deixar Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em último plano de nossa vida. Porque o que nos dá sentido e beleza à nossa vida e o nosso caminho é a presença de Deus. Você que vem à celebração hoje,
Deus te fortalece misteriosamente para que a sua semana seja perseverante, para que você enfrente com qualidade, de cabeça erguida, os sofrimentos, as batalhas, as tribulações que com certeza vêm a todo instante ao longo do nosso caminho. Ele nos tira a cegueira para que nós reconheçamos a sua bondade, a sua presença nos tantos momentos e circunstâncias da nossa existência. Nós fomos um dia tirados da cegueira, quando na pia batismal nós fomos batizados pela água. Nós fomos recriados por Deus para uma nova vida, para uma nova criação, para a vida da luz. E nós não podemos esquecer disso. Deus um dia nos tirou a cegueira para que nós vejamos as coisas sobrenaturais, para que nós observemos aquilo que é dele. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos apagar a chama da fé que está no nosso coração. Um dia, os nossos pais e os nossos padrinhos nos levaram à pia batismal para que nós fôssemos lavados por Cristo, para que nós vêssemos aquilo que é de Deus. Mas agora cabe a cada um de nós responder a este convite. Abraçarmos a fé, aproximarmos do Senhor, largarmos o nosso pecado e vivermos como filhos da luz. E é isso que a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios nos recorda. Vós outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Nós não fomos feitos para viver no pecado, nós não fomos feitos para viver na escuridão, nós fomos feitos para viver a vida de Deus. E hoje vejo tantas crianças que daqui a pouco serão lavadas nesta água bendita do batismo, para que também tenham no seu coração a luz da fé, sejam lavadas, sejam curadas do pecado original, para que agora e a partir de hoje vivam definitivamente a vida de Deus. Caros irmãos e irmãs, um compromisso que nós temos que fazer com o Senhor, nos aproximarmos dele. Quando nos aproximamos do Senhor, nós fomos preenchidos dos nossos vazios, como vimos domingo passado, quando a samaritana bebe da água viva que Jesus lhe dá. Quando nos aproximamos do Senhor, Ele vai limpando as nossas cegueiras, especialmente a do pecado, para que nós mais uma vez reconheçamos que somos de Deus e ninguém pode tirar-nos dele. Saiamos daqui hoje com a certeza de que precisamos limpar sempre os nossos olhos, porque sempre as escamas do pecado, da infidelidade, da maldade, nos levam a escurecer a luz que vem e brilha do coração de Cristo. Convido a você neste instante a fazer agora um instante de silêncio, fechar os seus olhos e se perguntar: qual a cegueira que eu preciso que hoje o Senhor me cure?